paz, estamos aqui com mais um dia do Cueca, feliz da vida, até que enfim consegui trazer esse ser, porque olha, a agenda desse homem, gente, só vocês mesmos para fazer correr atrás dele. Estamos aqui com o hipnoterapeuta especializado em neurociência e comportamento, voltando, Carlos Titon. Seja muito bem-vindo, querido. Olá, Andrômeda, satisfação enorme estar aqui com você. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês também, para a gente poder falar um pouquinho sobre como a hipnose pode ajudar as pessoas, né? E a neurociência também, né? E a neurociência. Na verdade, as duas coisas estão muito amarradas. Nós vamos falar um pouco sobre isso, já, viu? E eu te digo também que eu estou bastante impressionado com o teu trabalho. Você está realmente abrangendo muita gente, impactando muita gente. E tenho certeza que está ajudando muito da tua audiência aí, que está ávida por conhecimento, né? Eu vejo as pessoas serem trazidas e tal. E fico feliz por estar aí, pela oportunidade de poder compartilhar com você um pouquinho do que eu tenho estudado. Agradeço, e você foi um dos mais pedidos, bem. Caramba, se eu trouxesse minha audiência a cair, foi melhor trazer esse ser, que gente. Bom, não, mas é um prazer. Imagina. Fura toda a agenda do homem, mas traz o homem. Tamo junto, com certeza, viu? Hoje nós vamos falar da tripla jornada que essa mulher 40 a mais vive. Eu acho que você vai poder ajudar bastante em relação a isso. E as mulheres estão ficando cada vez mais desafiadas, né, por tudo que está acontecendo. O mundo está muito maluco, né, em relação às demandas, né? E acho que a mulher ocupou um espaço, ela vem evoluindo muito, ocupando um espaço importante, que é dela, né? Só que ela acumulou coisas novas, ela não perdeu algumas velhas, né, que tinham, né? Eu acho que é uma das que... E a gente mesmo falando outro dia, né, dessa história de ser mãe, né? Como é que a gente consegue, né? Eu admiro muito as mulheres que conseguem compartilhar tudo isso. O problema é que a saúde emocional delas, por vezes, fica debilitada. E aí é que nós temos um tema importante, né? A mulher que está acima dos 40, ela começa a entrar num ponto de inflexão, né, da vida dela, que fica uma dúvida, né? Como é que ela pode gerenciar tudo isso? Casamento, às vezes os casamentos longos, e que você já não tem mais a mesma energia do início da relação, ao mesmo tempo tem o trabalho, tem os filhos e tal. Realmente acho que é um ponto para ficar atento, especialmente na questão da saúde emocional. Faz sentido, Andrômeda? Você percebe isso no teu público? Muito, mas muito. São casamentos de muitos anos, vem filhos, ela tem um trabalho, que ela tem que dar conta desse trabalho, tem que trazer resultado, porque às vezes o valor dela salarial contribui muito com a renda da casa, então ela não pode se permitir, não quero mais fazer isso, sendo que o dinheiro dela entra para somar nessa renda. A maioria tem 2 filhos, então você imagina. Estuda em escola particular. Olha a conta. Olha a sobrecarga. Ainda tem uma casa para administrar. Pois é. E você sabe que o grande lance que fica para você, e você como 40 a mais, né, para refletir um pouco sobre isso é o seguinte, né? Onde está essa mulher? Ela mesma. Onde está a essência dela? Você percebe quantos elementos você trouxe aqui na mesa? Poxa, ela ajuda nas contas, ela tem que administrar uma casa, ela tem os filhos, tem o desafio profissional. E a essência dela, onde vai? E aí é que está a chave do negócio, né? Cadê a essência? Pois é, ela vai perdendo. Ela vai perdendo isso com o tempo. Isso que torna as pessoas mais tristes, depressivas, porque em um dado momento ela não consegue sair desse lugar. E aí ela fica naquela situação absolutamente inerte, por vezes infeliz, sem conseguir reagir. E tudo isso é possível você atenuar com a programação da mente. E eu te conto por quê. Segredinho. Só agora ele vai contar. Começar a revelar. Já podia ter falado isso antes. Já podia ter falado isso antes, não? Para nos livrar desse sufoco louco. Mas a gente, na verdade, ao longo da vida, a gente vai acumulando uma série de emoções. Né? E mais ou menos como essa xícara aqui. Você está colocando emoções aqui dentro, uma hora isso aqui vai transbordar. E o problema é que as pessoas não percebem que isso está enchendo. Não. E esse nível de insatisfação vai aumentando até a hora que ela explode. Quando ela explode, Andrômeda, aí vem estresse, ansiedade, depressão e burnout. Estresse, nível elevado de tensão. Ansiedade, querer controlar o que ela não pode controlar. Querer tocar e olhar para o futuro sem poder fazer nada com relação a esse futuro e com medo, que é a pior coisa. Porque a ansiedade tem a ver com medo. Né? E a ansiedade tem a ver com medo? Na verdade, a ansiedade é o medo de sentir medo.
Ó, vou falar de Ai, que novo, louco. pensa aí pra gente não bugar, tá? Medo de sentir medo. Eu vou te explicar o porquê. Já buguei. O medo é uma emoção inerente ao ser humano. Graças a Deus que nós temos medo. Tá? O nosso Criador, ele gerou medo em nós. Imagina se você não tivesse medo. Você ia andar pelo meio dos prédios, você ia andar a 250 por hora no seu carro sem nenhuma preocupação, você não ia ter medo de andar em nenhum lugar. Então o medo é uma emoção que existe em nós, necessária, ela faz parte das emoções básicas, necessária para a evolução do homem. O homem conseguiu chegar até aqui, sobreviveu à era dos dinossauros, a um monte de bicho. Imagina só, um homem ele sobreviveu a dinossauros 50 vezes maior do que ele. Porque ele tem o medo. O medo é importante que você tenha medo. O problema é quando o medo sai de controle. Quando ele saiu do controle, aí ele torna uma sensação de necessidade de você prever as coisas mais do que de fato estão acontecendo. Então você tem medo de coisas, são medos reais e medos imaginários. Então, por exemplo, medo real de fato, sei lá, eu estou aqui, imagina nós estamos aqui trabalhando no seu estúdio, aí tem alguém mexendo na porta querendo abrir. Você tem um medo, não tem? Então nessa hora começa a tua adrenalina sobe, tua pupila dilata, você despertou na sua mente o mecanismo parasimpático, que é o mecanismo de luta ou fuga, e aí você está preparada para alguma coisa. Esse é um medo positivo, importante. Agora imagina que não tem ninguém lá, e eu estou achando que pode ter alguém. Esse é um medo imaginário. E o medo imaginário ele alimenta a ansiedade incrivelmente, ele sobe a tua ansiedade lá em cima. E aí você fica com medo desse medo. Você está com medo de sentir medo. Como você tem medo de sentir medo, você quer controlar o que você não controla. E aí isso torna a pessoa muito complicada. E aí volta na jornada da mulher, imagina só, ela tem medo de não conseguir pagar as contas, medo de ser demitida, medo de que o filho dela não se desenvolva, a culpa dela com ela mesma por poder não estar dando conta de tudo isso. Então, perceba como esse mecanismo ele vai todo se encaixando numa teia matadora para a pessoa. A pessoa vai lá e cria um monte de problemas. E isso se reflete em outras questões. Aí a pessoa começa a ter sentimentos negativos, começa a ter... E aí eu falei da história da ansiedade, do estresse, o estresse, a ansiedade, aí ela vira, porque a ansiedade é aquilo que você está se preocupando com tudo. E você tem a depressão que você não se preocupa com mais nada. Porque aí você surta, aí você tem um burnout, o teu organismo te dá um alerta, você tem uma doença física, sintomas físicos, aí você entra na depressão. Eu atendo muitas pessoas que têm esse tipo de situação. Tá, agora explica para o público o que é burnout. Porque muita gente não sabe o que é. O burnout era conhecido antigamente, é um nome bonitinho, para o que era conhecido como estafa. Tá? Quando você vai no pico do estresse, ele está muito vinculado ao trabalho, mas não somente ao trabalho. Existe um conjunto de coisas na vida da pessoa que está pressionando ela e ele estourou no trabalho pela pressão que tem. Porque você passa a maior parte do seu tempo, na verdade, do trabalho. E aí você, nesse momento, você explode com o teu estresse e aí você tem uma série de sintomas. A pessoa tem sintomas físicos e ela precisa tratar fisicamente. A questão é que a origem disso é uma origem emocional. E aí eu volto um pouquinho na questão de como a tua mente é programada. Tá? Se a tua mente é programada para sentir ansiedade, então isso alimenta e dificulta as coisas. Se você não consegue ter um bom equilíbrio emocional em todas as outras partes da sua vida, isso também é um fator que vai contribuindo. Se você não consegue controlar as suas emoções em relação a algumas coisas, você acaba tendo uma sobrecarga emocional. E isso que se transforma na antiga estafa, como se falava, conhecida hoje como burnout. Agora, o grande problema é que você vive um mundo onde tudo é para ontem, tudo é para agora, você tem que dar conta de uma série de coisas e você esquece da sua saúde emocional. Eu atendo pessoas em consultório, pessoas que já tentaram suicídio ou que pensam em tentar, pessoas que não têm mais nenhum ânimo para a vida, tá? Então, mulheres que estão num casamento fracassado por qualquer razão, que não conseguem reagir, mulheres que estão com dificuldade, medo de perder o emprego, que sofrem de ansiedade, dormem mal, estão infelizes, não se sentem amadas, reconhecidas, e com uma série de questões aí que são bem pertinentes até, tá? Infelizmente. E a grande pergunta que fica né? Pô, como é que eu saio disso? Como é que eu trato isso? Né? Na verdade, existem várias formas de você tratar isso. Eu, particularmente, trato com a reprogramação da mente, que é conhecida como a hipnoterapia. Que é o quê? Que as pessoas ainda têm um preconceito em relação a isso. Bem interessante você colocar isso, né? As pessoas têm, sim,
um preconceito em relação a isso, por quê? Eu acho que tem muito a ver com os desenhos animados, que a pessoa saía por aí, né? Imitando um papagaio no meio da rua, imitando uma galinha no meio da rua e tal. Isso tudo é mito. Isso tudo é uma grande bobagem. A hipnoterapia é o uso da hipnose no processo terapêutico. É um processo rápido e eficaz de ressignificação de emoções. Por quê? Por que ressignificar uma emoção? Tudo que você é hoje, você construiu ao longo da vida. Todas as suas emoções foram construindo o que você é hoje. Então, de uma certa forma, quando você muda essas emoções, a forma como você interpretou os fatos, você muda o que você é hoje. Então, a mulher que tem, por exemplo, essa sobrecarga excessiva, se ela sofre em excesso da ansiedade, você concorda comigo que ela vai ter uma série de gatilhos disparando outras, ela vai abrir uma série de outras ocorrências com ela, né? Sim, várias. E por que essa ansiedade ocorre? Essa ansiedade pode estar vindo lá de trás, de quando ela era pequenininha, né? Eu atendi um caso esses dias de uma pessoa que a mãe dela deixava ela sozinha em casa para ela poder fazer compras, para poder fazer as coisas, ela ia fazer ginástica, fazer exercício, várias coisas desse tipo, né? Então o que ela fazia? Ela pedia para a vizinha, olha, dá uma olhadinha na minha filha, que eu vou ali não sei aonde. Então acho que ela não gostava muito de ficar em casa, alguma coisa assim. Gostava, né? Então, e ela deixava a filha dela com a vizinha olhando, ó, dá uma olhadinha para ver se aconteceu alguma coisa. Então aquela criança, ela estava o tempo inteiro à espera da volta da mãe dela. Então ela estava o tempo inteiro com essa expectativa. Ela nem lembrava disso mais. Ela se tornou uma pessoa super ansiosa no futuro, por quê? Porque a mente dela percebeu que ela estava sempre sob a ameaça da solidão, a ameaça do abandono. Essa ameaça do abandono fazia ela estar com expectativa, esperando alguma coisa acontecer. E como ela estava esperando alguma coisa acontecer, o tempo inteiro ela precisava controlar. E o controle e a ansiedade estão junto. Então ela tinha o medo de ficar sozinho e ela tinha o medo de sentir o medo. Olha como é louco. Ingrediente perfeito para a ansiedade. Meu Deus, olha onde vai a cabeça de uma mulher. Pois é. E na verdade, o que pode mudar isso? A hipnose muda isso. E aí volto na questão da hipnose clínica versus a hipnose que todo mundo tem medo, né? As pessoas criaram mitos, né, em relação a um processo muito bom. Nesse exemplo que eu te dei, nós vamos através de uma concentração, que nada mais é do que um exercício de respiração, de relaxamento profundo, permitir que a sua mente consciente diminua a atuação, sua mente consciente entenda a mente racional, e eu possa conversar com o seu subconsciente, para entender como essa criança registrou aquela emoção, medo lá. De que forma que ela registrou. E ela, através de medos imaginários, porque a mãe dela não está mais aqui, a mãe dela não está mais abandonando, ela tem mais de 40 anos, mas ela continua agindo como quem está agindo para a mãe. Então o comportamento dela continua daquela forma. Está agindo como quem está agindo em frente à mãe dela. E como você detectou que ela estava com esse comportamento ainda? Quando você percebe, quando a gente faz o trabalho da hipnose, em primeiro lugar a gente faz um trabalho de mapeamento emocional. Então, para você entender como é que funciona o tratamento comigo, né? Primeiro a gente faz o que nós chamamos de análise de caso. Análise de caso, que na verdade já é terapêutica. Ela dura mais ou menos de 1h30, 2 horas. E ali eu vou conversando com a pessoa e buscando onde estão esses gatilhos. Eu vou provocando a pessoa numa conversa, como eu estou aqui com você. Como foi tua infância? Como é que você lidou? O que você lembra? Só que nessa hora eu estou falando com a mente racional. Mas eu não estou observando a mente racional. O que ela está falando para mim, na verdade, está importando muito menos do que o cara está sentindo. Então é bastante comum você começar a perceber a pessoa com os olhos enchendo de lágrimas, ou ficar feliz. Então ela tem uma série de sinais que vão me ajudando a conduzir a pessoa a entrar em contato com aquilo. Quando a pessoa se emociona, eu costumo dizer o seguinte: se a pessoa tiver uma crise de choro gigante na tua frente, eu levanto essa mão para cima, levanto essa outra, junto as duas e falo assim: que legal que ela está se emocionando, que é exatamente isso que eu preciso. Você precisa acessar a emoção. Porque o teu subconsciente não fala português, teu subconsciente não analisa nada, ele só fala emocionês. E eu vou te dar alguns exemplos para ilustrar um pouco mais. Já aconteceu, Andrômeda, você é uma pessoa super ativa, super articulada. Já pegou algum momento que você teve vontade de mandar alguém para aquele lugar, imediatamente? Mas uma pessoa importante da tua rede de relacionamento? Imagina um bom parceiro de negócios. Você tem vontade de chegar e... Várias vezes. E por que você não faz isso? Porque você tem um filtro, que é o teu filtro racional. Mas a tua emoção mandou você matar aquela pessoa.
né? Enforcar. Enforcar, dar um tiro. Mas o teu racional fala assim, não vou fazer isso. Então, esse joguinho fica funcionando, tá? O tempo todo. Para eu poder acessar uma emoção que gerou algo negativo, que eu mapeei na análise de caso, eu preciso acessar esse subconsciente. Então, eu diminuo o fator crítico. Então, quando a pessoa entra numa crise emocional muito forte, para mim é muito bom. Sinal que o fator crítico dela, esse lado racional dela, está de lado. Tá de lado. E aí eu consigo conversar com o subconsciente. E o que é esse conversar? Né? Até para tranquilizar um pouco, né? Eu falei da análise de casos que ela inicia com um mapeamento emocional e eu tiro várias pistas. Aí eu explico para a pessoa o que é o que eu faço de fato. Como é que eu faço, como é que eu conduzo esse processo. Primeiro que eu não sou Deus, eu não sou milagroso, eu não consigo prometer nada. Tô muito longe disso. Não sou mais de nada disso. Mas eu consigo te conduzir a um processo de auto-hipnose. O que é o processo de auto-hipnose? Toda hipnose é uma auto-hipnose. É você com você mesmo. Então, eu, na verdade, sou apenas o guia. Eu apenas guio você com aquilo. Então, o que eu faço? Isso é bom você frisar. Isso é bem importante as pessoas entenderem. Porque não existe, eu não tenho poder sobre ninguém, eu não tenho como mudar ninguém, eu não tenho como falar assim, vai pular da janela. Isso é tudo mito. A não ser que você queira pular da janela. Aí sim, aí eu não posso fazer nada. Aí não pode, você fecha. Fecha, pode fechar a janela, melhor fechar a janela mesmo. Mas, a princípio, nós não temos poder nenhum sobre a pessoa. É a pessoa que faz o que ela quer. E aí o que acontece? Naquele momento, eu coloco aquela pessoa, eu convido aquela pessoa, eu dou sugestões para que ela viva aquela cena de novo. Então, no caso do exemplo que eu te dei, a pessoa vai, através da emoção, buscar a primeira vez que ela sentiu aquela emoção de estar sozinha esperando a mãe. Então, normalmente, é muito comum a pessoa enxerga aquela cena, porque essa memória está lá dentro, a memória emocional está lá dentro do subconsciente. A memória emocional nunca vai embora, é isso? Nunca vai embora. Ela está lá. Então ela vai lembrar daquilo. E ela reage conforme aquela memória, conforme o que ela registrou ali. Então ela entendeu que ela pode ser abandonada a qualquer momento e que ela está esperando a mãezinha dela. Quando ela fica mais velha, toda cena que envolve uma situação parecida com aquela, o subconsciente fala, opa, nós vamos ser abandonados, vamos tomar conta que não vamos deixar isso acontecer. Gerou ansiedade. Então ela está querendo controlar alguma coisa que não aconteceu. Aí, nós vamos em transe nesse assunto, chegamos lá e ali nós colocamos você, adulta, para conversar com aquela criança, o que ela viveu. E aí você vai acolher ela e explicar que ela não precisa mais se preocupar. Aquilo lá, a mãe dela vai voltar, porque hoje você, adulta, sabe o que ela viveu. Ela não sabe ainda. Aí parece coisa de maluco, né? Você está falando com dois seres dentro de você, né? Mas é. Porque a tua memória emocional, ela está congelada naquele momento, ela aprendeu aquilo. Se você não ensinar novamente para aquela criança como tem que ser, você não muda. E aí, o que pode impedir de você chegar lá naquela criança? Exatamente esses medos e mitos. De achar que vai ser controlado, de achar que você... os medos e mitos típicos, tá? Eu vou perder o controle. Não perde o controle de maneira nenhuma, porque você é dono da sua mente. A tua mente não te deixa perder o controle. Eu vou para a Inária. Não vou estar ouvindo nada do que está acontecendo. Só você dormir. Porque senão, se você não dormir, você está acordadinho aqui na minha frente. Já aconteceu, eu dormi uma vez. Eu não queria falar em público aqui, mas... Eu dormi, gente. Uma vez foi divertidíssimo, ela cochilou no meio de uma sessão e foi um barato. Gente, não acredito que eu fiz isso. Não era pena. Mas o subconsciente dela estava conversando comigo, bonitinho. Ai, amei. Então, mas você não vai para lugar nenhum. Tá? E você sabe por que você dorme? Até aproveitando para te comentar. 15 minutos de hipnose valem a 2 horas de sono, o tamanho do relaxamento físico que você consegue. É por isso que eu dormi. Por isso, você relaxa muito. Se estiver muito cansado, é bem comum, eventualmente, a pessoa dormir. E a gente procura cutucar para não deixar isso acontecer. Né? Esse cachorro não cutucou. Porque você estava com o sono muito pesado. Devia ter uns 3 noites que você não dormia, não sai daqui, não para de gravar, isso que dá, né? Gente, falando sério aqui, pra parar essa mulher, ela é imparável, eu tô falando. Ai, que Vocês não acreditam tão frustrado pra gente. Como assim? Tanto tempo eu consegui a agenda do homem, como é que eu durmo, senhor? Não, mas a gente quando entra nesse estado de relaxamento é muito bom mesmo. E então, eu tava falando dos mitos, né? Os medos e mitos, né? Você vai pra lugar nenhum? Não, você tá o tempo inteiro aqui. É perigoso? Nada. A ciência prova isso.
Se você um dia... Eu falei para você na última vez que nós estivemos juntos aqui o que é estar hipnotizado. Você viu um filme e se emocionou, você está hipnotizado. Você dirigiu para um lugar, não lembra como você foi, você está hipnotizado. Nesse momento nós estamos hipnotizados, porque qualquer coisa externa não vai chamar a nossa atenção, nós estamos concentrados aqui. Quem está assistindo agora esse vídeo está hipnotizado, porque vai estar concentrado em alguma coisa. Então a hipnose é um estado natural da mente, não tem risco nenhum, não tem perigo nenhum. E se ele me der uma sugestão, se o hipnólogo der uma sugestão de eu pular do parapeito, isso não vai acontecer porque a tua mente sempre está tentando te proteger. Você na hora reage. E se essa pessoa encostar em mim? Zero, não vai acontecer nada disso. Então todos os mitos, quando a gente elimina esses mitos, que é a segunda parte dessa consulta inicial que eu falo, que é tentar mostrar para a pessoa quanto isso é tudo bobagem, né? Quando a gente elimina esses mitos, aí você consegue ir para a terceira parte da consulta, que é uma indução leve, que eu levo a pessoa para conhecer e visitar algumas coisas muito leves mesmo. Agora, já a regressão mesmo, ela é pesada e dura. Por quê? Porque é o que está ruim aí para você. É que está mexendo nas tuas emoções. A gente tem que encontrar a causa do que está acontecendo. E isso às vezes machuca, às vezes é doloroso. E às vezes a pessoa nem quer. A pessoa não quer chegar lá. Tem esse fator também. Ela pode achar que ela quer, aí ela vai, faz todo esse processo, aí a hora que chega no grande finale do negócio, ela cai fora. É por isso que na análise de casos a gente trabalha no detalhe isso. Para a pessoa entender por que ela pode não querer. Aí você fala assim, gente, mas que coisa de maluco, né? Eu quero mudar, eu quero procurar o Carlos Gilton, quero me tratar de uma ansiedade, de uma depressão, de estresse, burnout, procrastinação, o que for. Né? Aliás, me lembra de falar de procrastinação, esse tema também é quente, tá? Sim. É bem bacana. Poxa, por que a pessoa não quer? Então eu ajudo a pessoa a tentar entender os possíveis ganhos secundários. O que é um ganho secundário? É o que você ganha permanecendo naquele lugar. Isso é importantíssimo. Entendeu? Poxa, o que eu ganho? Alguma coisa, ninguém faz alguma coisa se você não tem um ganho secundário. Entendeu? Então, às vezes a pessoa, por exemplo, é compulsiva de alimentação, e ela quer, na verdade, se sentir rejeitada. Ela não quer ser atraente por qualquer razão. Acontece. O subconsciente dela não quer que ela seja uma mulher atraente, por exemplo. Então ela vai lá e tem uma compulsão alimentar. Subconsciente, não consciente. Sim. Ela quer emagrecer e não consegue. Por quê? Porque lá atrás, em algum momento, por exemplo, você pode ter um caso de um abuso, você pode ter um caso de uma rejeição, coisa assim. Ela não quer ser uma mulher bonita, porque se ela for uma mulher bonita, ela atrai gente que não quer. Ela tem medo. Acho que eu contei pra você a história aqui da última vez da criancinha que eu ouvi a mãe falar mal do casamento. Não lembro se eu não contei, mas... Mas vale a pena contar. Mas eu vou trazer de volta, que é uma história bem legal. Uma menininha, ela sempre ouvia a mãe... É a história do dedo podre, acho que você vai lembrar agora. Mas só pra contextualizar rapidinho, ela sempre ouvia a mãe dela falar assim, olha, casamento é uma porcaria, hein? Isso aqui é muito ruim pra você. E ela via o pai dela batendo na mãe dela, chegava alcoolizada, aquelas cenas horrorosas de família, né? Ela cresceu ouvindo isso. Então, ela como mulher, quando se tornou uma mulher, ela queria arrumar um namorado, uma pessoa legal pra ela. Só que o subconsciente dela falava o quê pra ela? Não, a gente não pode casar. Porque se a gente casar, nós vamos viver o que a mamãe viveu. E aí o subconsciente sabota ela. Essa é a tal da sabotagem que todo mundo fala. Eu me saboto por quê? Porque efetivamente, se eu me casar, eu vou viver daquele jeito. E a tua mente consciente te protege o tempo inteiro. Ela tenta te proteger. Então ela tenta te proteger, ela faz o quê? Ela te dá um ganho secundário, que é te proteger. E aí, nessa hora, você pode não querer mudar isso. Né? E aí é uma luta, porque a gente vai lutar com o subconsciente da pessoa. E esse ganho secundário, então, é um vagabundo, né? Então, mas, na verdade, esse ganho secundário é o que está te protegendo, o que está te fazendo bem, por um lado, na leitura que o subconsciente registrou ali. E aí é que eu ajudo a pessoa a reler aquilo, a ressignificar essa leitura. Então, uma nova lente para aquilo. Quando ela fica adulta, por exemplo, qualquer homem que possa ser interessante para se aproximar dela, ela sai fora, ela não quer. No fundo ela quer, mas ela só se aproxima do cafajeste, o cara que quer tirar proveito dela, o cara que não vale nada, o cara que não quer nada com nada. Porque esse ela sabe que vai embora mesmo. A mesma coisa, por exemplo, no peso. Quer ver? Olha que maluco isso aqui, Andrômeda. A criança pequenininha, ela passou uma situação assim, tá? Esse é um caso também, um caso real. Pequenininha, a mãe dela demorava muito para vir, dava muita atenção, o pai dela que dava comida para ela. E aí o pai dela falava assim, olha filha,
come tudo, hein? Senão a mamãe fica brava, a mamãe fica triste se você não come tudo. E taxava a comida da menina. Então ela associou que deixar a mãe dela alegre era comer. Era comer. A mãe dela ficou doente. Quando a mãe dela ficou doente, a mãe dela faleceu. Quando ela perdeu a mãe, o que o subconsciente dela fala? Preciso comer para deixar a mamãe feliz, para a mamãe sarar. E aí ela foi engordando. E não lembrava disso. Foi engordando. Aí quando ela ficou mais velha, a mãe dela morreu, ela perdeu a mãe. Então o subconsciente dela não sabe que a mãe dela morreu, continua agindo daquele jeito para a mãe dela. O subconsciente não sabe... Ele pode até saber que morreu, mas ele tá programado para aquilo. Ele não tá preocupado se morreu ou não. Ele sabe que ele tem que comer para deixar a mãe dele feliz. Ele registrou isso, ele é literal. Ele entendeu que comer significa deixar a mãe feliz. E a mãe, no psicólogo... Ele pega uns episódios e... No psico dela, ele aprendeu. No psico dela, ele registrou aquilo. E registra aquilo, alguns episódios. Ao pé da letra. Ao pé da letra. Aprendeu-se assim. E aí vou voltar na mulher da tripla jornada. Você já imaginou uma mulher? Se é mãe, você sabe. Imagina a influência que você tem sobre seu filho. Tá? Do 0 aos 7 anos, a influência é muito grande. Do 7 ao 14, ela também existe. Do 0 ao 7 ainda está formando personalidade. Mas do 7 a 14, ela também está formando uma série de outras coisas. Imagina a influência que a mãe não tem sobre a criança. E essa mãe que nós acabamos de falar agora, que ela tem a tripla jornada, por vezes ela não percebe como ela está influenciando o filho. É importantíssimo você falar. Ela não percebe. E eu posso apostar aqui que se você trouxer aqui os seus, 100 mil seguidores aí que você está chegando, você já não está nisso. Imagina, quem dera, bem, vai rapidinho, vai chegar. Se trouxer teus seguidores aqui, eu garanto que a gente fizer uma pesquisa, todas as mães vão falar assim, imagina, eu só falo as mensagens certas para o meu filho. Imagina, eu não influencio nada, eu tenho certeza que não. A pessoa não enxerga isso. Porque isso tem muito a ver com o subconsciente da mãe. Então a mãe, por exemplo, ela não percebe. Imagina uma mãe que tem um filho obeso, por exemplo, uma filha obesa. Tá? Ela está triste pelo que está acontecendo. Por mais que ela não fale isso, mas ela passa isso pelos sinais. Ela transfere essa percepção. Se ela, por exemplo, ela não gostaria que o filho dela estivesse doente, ela está triste por aquilo, ela se sente frustrada por não ter ajudado o filho a emagrecer, por exemplo, ou qualquer outra questão. Tá, vamos pegar isso daí. Ela passa aquela... Se ela entende aquilo, se ela no subconsciente dela, ela percebe que lá é ruim, é uma frustração para ela está frustrada porque não conseguiu ajudar a criança a sair disso, ela passa isso no subconsciente, ela passa no ar, a criança pega. Ela não pega só no que ela ouve, no que ela fala. Ela pega nos sinais não verbais, ela pega no teu jeito de olhar, no teu jeito de pensar, como você vai olhar outras crianças. Toda a tua culpa, a criança sente no ar. Ela capta aquilo. Por isso que eu falo para você que se alguém tem algum problema com o filho, ela precisa realmente se programar bem a sua mente, estar bem resolvida com aquilo e principalmente livre das suas culpas. Gente, estamos ferrada. Estamos ferradíssima. Por quê? Porque todas fazem Quem nunca, isso. né? Quem nunca, né? Nossa. Precisa resolver dentro da pessoa. E uma das coisas que a mulher moderna vive hoje é a culpa. É a culpa. A culpa por X coisas. Às vezes não é culpa dela. Ela não tem culpa daquilo. Mas ela, por ser mãe, ela acaba absorvendo aquela culpa. E você quer ver uma coisa? Vou trazer um pouquinho de neurociência para você entender. Não, me fala mais uma coisa. Que eu passo por isso e tenho várias amigas que também passam com filho que tem déficit de atenção. Tá, olha só. A gente tenta estimular, né, para que essa autoestima venha, porque eles ficam com uma autoestima baixa. E a gente fica, não, porque você é inteligente, não, para com isso, que bobagem. Aí ele fala, não, porque o coleguinha tirou 10, eu tirei 5. Mas olha que legal, né? Quando você fala, você está com o discurso certo. Então, o que você está me contando agora, você está com o discurso correto. Tá? Então, você está estimulando, você está trazendo, a gente chama de compound, isso eu não tenho uma palavra muito específica em português para falar isso, que na verdade vamos dizer que é um reforço. Você está fazendo reforços positivos, tá, para aquilo. Só que o problema é que se você, na sua mente, você foi lá e falou para o seu filho assim, olha, não, você é inteligente, você é capaz, você pode estudar, etc. Na verdade, ele não tem problema nenhum, ele só demora mais para aprender. É isso que ele precisa entender, que ele demora um pouco mais. Talvez precise ler 2 vezes, precise ler 3 vezes, ok. Mas é tão inteligente quanto qualquer outra criança. Tá? A não ser que... E mesmo você tem uma pessoa que tem deficiência mesmo mental, ela tem o seu valor. Só que a mãe precisa tratar ela mesma. A culpa dela ou o preconceito que esteja no subconsciente dela, que ela tenha. Sentimento de inferioridade.
por exemplo. Eu vou te dar um exemplo muito, muito legal. O meu filho, por exemplo, ele é muito diferenciado. Ele é um nerd. Né? Ele é acima da média. Fala um monte de idioma. Eu não sei, né? E olha só que interessante. Ele tem dificuldade, por exemplo, ele não gosta muito de esportes. Ele se sente mal na aula de educação física. Por exemplo, ele fica muito mal com isso. Tá? Então o que acontece? Se eu olhar para ele... eu sou divorciado, né? Mas por exemplo, se a mãe dele olhar para ele... Não, você é muito inteligente, filho. Você não precisa daquilo. Mas se na cabeça dela... Ela tem culpa por não conseguir estimular ela a fazer assim, ela não se sente bem por qualquer coisa, ela gera um prejuízo sem ela perceber. No ar ela passa isso. Então eu quero saber esse ar, como é que a gente passa... Você não controla, você passa isso naturalmente. Porque é o teu jeito de ser, é a forma como você é. É a forma como você E eles fazem essa leitura muito que mais a gente... Muito mais do que você imagina. Ai, muito mais do que você imagina. Não, a gente vai ter que se tratar, gente. Brasil, nós vamos ter que se tratar primeiro. Muito mais do que você imagina. Nós vamos ferrar a vida dos coitados que não tem culpa. E você quer ver uma coisa? Olha, eu ia falar um pouquinho da neurociência comparada com isso, né? Falei hoje num post meu, uma zebra, quando ela nasce, ela demora 45 dias para começar a correr, para fugir dos predadores. Porque o cérebro reptiliano dela é preparado para fazer ela sobreviver, tá? Um golfinho já nasce nadando para fugir dos predadores, tubarão, como vai pegar ele, tá? Uma girafa demora algumas horas para poder levantar e já sair andando. A criança demora 1 ano para dar os primeiros passos. A infância do ser humano é a infância mais longa que tem dos seres vivos. Ela demora aproximadamente 12 a 13 anos, quando ele vira para a puberdade. Mas a infância demora muito. Então o ser humano ele tem o seu tempo de desenvolvimento. Então a criança, com 3 meses, ela começa a virar o pescoço, a atender alguns sinais que chamou. Com 6 meses ela começa a soltar as primeiras ba, pá, pá. Ela começa... Então ela tem um trabalho de desenvolvimento. Você imagina... E isso acontece por quê? Porque o cérebro, na parte do córtex, que é a parte racional, que essa parte está bem aqui, né? Bem a parte de fora. Aquela parte que parece aquele macarrãozinho quando você olha uma foto de um cérebro, né? Essa parte toda é a parte que demora mais para se desenvolver. É a última parte que vem, a parte mais... Onde ela tá com, então a criança ainda não está com tudo aquilo desenvolvido. Então ela absorve o quê? Se a criança não sabe falar, não ouve nada, como é que ela aprende a chorar e te chantagear quando ela quer mamar? Como é que ela aprende a fazer tudo isso? Você acha que é pela tua voz, pela tua fala? Não. O teu tom de voz muda quando você fala. Você perguntou como é que você passa isso? Olha que interessante. O tom de voz que você fala de determinado assunto pode ser lido diferente para uma criança. Então, e aí como é que você... Imagina você com uma culpa... Porque você acha que teu filho não pratica esporte, ou você acha que teu filho tem déficit de atenção, ou você acha que teu filho é um pouco mais gordinho e como você não resolveu o problema dele. Isso passa, você passa naturalmente, pelo teu tom de voz, pelo jeito que você olha, pelo jeito que você se mexer, você passa tudo isso. Quando você olha, o ser humano é uma máquina incrível, Nós estamos em plena época de chat GPT, né, com avanços grandes aí da tecnologia, mas ainda está muito longe de chegar na... Chat GPT, gente, inteligência artificial. Porque o Bonito fala que acho que todo mundo conhece. Fazer a tradução, né? Brasil, não, né? É verdade, desculpe. Nós estamos nessa fase da inteligência artificial, mas está muito longe ainda da gente atingir isso. Muito longe. Então, atingir a perfeição do ser humano, quer dizer. Sim. Então, você que é mãe, cuidado. Se trata. Muito. Cuidado de você. Então, você não tem culpa por tudo que acontece com seu filho. Você é um agente, você pode ajudar muito ele. Mas tenha o mesmo discurso que está fora, é o que você pensa de fato. Se você acha que seu filho é inteligente, acredite que ele é inteligente. E eu já tive com crianças... Aliás, o filho dela é inteligentíssimo, tá? Conheci... O menino é um crânio. Aliás, jogou xadrez comigo, saiba você, tá? Pessoal da audiência aqui, saibam vocês que jogou xadrez comigo. E tem nada a ver. Nenhum muito pelo contrário. Filho do F, né? Porque me faz pagar aula particular. Então, olha que interessante. Esse é o ponto, tá? Ele pode até ter. Eu não estou dizendo que ele não tenha isso. Eu não sou um expert para avaliar isso. Mas eu quero dizer que você pode estimulá-lo pra caramba, acreditando que ele é muito melhor do que você imagina ser. Não é o que você fala que eu estou dizendo. É o que está aqui, ó. É a hora que você olha aqui. É disso que eu estou dizendo. Ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Muito mais do que você imagina. A mente humana é algo incrível, Andrômeda. A
A mente humana bem programada, ela pode curar muita coisa. Ela pode modificar muita coisa. Então é lógico, aí do outro lado você tem a criança que começa a aprender a buscar a atenção da mãe, a chantagear. Então saiba você, mulher acima de 40, que você é manipulada e chantageada pelos seus filhos. Faz parte do jogo, faz parte do jogo da sedução. Faz parte, ele buscar a mamãe e tal, ele sabe, faz parte do jogo. Então, saiba ponderar, saiba achar o meio termo. Eu não sou um especialista em educação. Meu negócio é a mente, é como aquilo é construído. Tá? Mas se você for olhar a criancinha, ela desde pequenininha ela vai pegando vários estímulos. Eu te falei que no primeiro ano ela consegue andar. Com 13 anos mais ou menos, olha, se for uma menina vai menstruar, se for um menino começa a entrar na puberdade, né? Então ele começa a ter a sua vida sexual, então ele deixou de ser, começa a desenvolver sexualmente, deixou de ser uma criança, tá? Os bichos é muito curto esse espaço, é muito mais curto, em pouco tempo eles já atingem essa maturidade, porque eles não têm tanto para desenvolver na parte racional e na parte emocional do cérebro, é um pouco diferente. E ele vai aprendendo através desses estímulos, então ele vai aprendendo e aprende com os pais, então o seu filho é o seu retrato, é o retrato do pai dele. Ele aprende com vocês. Por mais que você queira ter um discurso diferente, não adianta. Então você brincou aqui, ele falou, seu filho é inteligente e tal. Ele adora estudar, como eu. Eu nunca fui um fera no esporte e tal. Igual ele. Ele me copiou. Meu mais velho também tem o mesmo perfil. Então, percebe que a gente tem uma influência muito maior do que o que a gente fala. Portanto, se posso te dar uma dica para você, mãe, falando desse primeiro pilar que nós falamos, cuida dos seus pensamentos, cuida do que você de fato acredita. Se você acredita de fato que você tem culpa por alguma coisa que está acontecendo, cuida de você, porque pode ter emoções aqui dentro que não veio nem de você, pode ter vindo lá dos seus pais, da tua infância. Lembra que eu falei da programação mental? Tá tudo Sim. amarrado, tá tudo amarrado. Que emaranhado, meu pai. Faz sentido para você? Pelo amor de Deus, querendo me matar aqui, porque a janela é fechada. Eu tô querendo pular. Mas eu te falo que... Já me peguei aqui. Você foi falando, eu fui passeando, fiz putz. De fato, eu acho que o meu filho tem o déficit de atenção. Olha que coisa. Por mais eu tenha uma fala, aí você já me disse, olha, essa fala, como você acabou de dizer, é uma coisa, só que o seu comportamento é outro. Você sabe que quando eu conheci seu filho, acho que vale a pena comentar aqui para vocês, isso fica para você. Claro. Fica para você pegar uma dica, tá? Quando eu fui conversar com ele, e como eu te falei, eu não sou um especialista em educação e meu negócio, na verdade, são pessoas acima de 40. Mas quando eu conversei com ele, eu fiz uma sessão de hipnoterapia com o João, eu em momento nenhum eu fui pensando que ele tinha TDA. Em momento nenhum. Eu fui conversando com ele e tal, e trazendo... A gente tem uma técnica específica para criança que tem TDA, mas em momento nenhum, no meu pensamento estava. E para isso eu uso a auto-hipnose. Então, quando eu vou entrar numa sessão de hipnoterapia, você sabe, já te falei, eu paro, faço uma sessão de auto-hipnose, que é uma programação individual que eu ensino no meu tratamento, eu ensino a pessoa a fazer, para eu me desconectar de outras coisas e me conectar e focar em você. Então, nesse momento aqui, Andrômeda, eu estou falando com a tua audiência e com você. Não tem nenhum outro assunto que esteja na minha cabeça aqui. Meu foco está completamente aqui. Para você, e isso ajuda a reduzir a ansiedade para burro. Tá? Imagina se eu estivesse pensando que eu tenho uma outra coisa para fazer mais tarde, não sei o quê, pensando como é que eu vou resolver aquele problema e tal. Você não consegue focar. Não flui. Então, mas para isso, você precisa ter esse pensamento. Então, quando eu sentei com o João, em momento nenhum eu estava pensando isso. Se por acaso ele tivesse qualquer desvio de atenção, que não teve, não teve, né? Ok, e lógico que aí você vai tratar com um garoto novo, tal, etc. Não é a mesma coisa que um adulto, né? Uma sessão de hipnose às vezes demora 2 horas, você passando por toda a sua vida. É uma delícia. É uma delícia fazer. Ai, gente, é um tesão. É muito bom. Pelo amor. É muito viciante até. É muito bom, é muito gostoso estar em hipnose. Libertador. E aí o que acontece? Não dá para fazer isso com um garoto de 10, 12, 15 anos. Não dá, porque ele não tem a paciência, não tem mais, nem o cérebro dele está totalmente formado para isso. Então, com uma sessão de 40 minutos, 45, que já é muito poderosa. Né? Então, todas as técnicas são para acessar memórias que estão ali com ele, que podem ser modificadas. E acredite, se você falar assim, eu tenho medo de falar em público, e alguém me julga, porque alguém vai me julgar, eu me sinto triste. Eu me sinto triste, me dá medo de ficar triste.
Medo de sentir medo, ansiedade. Então o mecanismo sempre vai te pegando, entendeu? Se você está com medo de julgamento, se você está com medo de ser julgado, medo de sentir medo. Então nem sempre a pessoa nem está julgando você. A mulher que tem baixa autoestima, que não se acha bonita, que não se acha atraente. Eu não vou pegar aqui nosso perfil de pensar de uma mulher casada, mas imagina uma mulher que se divorciou e está buscando um novo companheiro, um novo relacionamento. Se ela tiver a sensação de que ela não é suficiente, ela não vai ter o que ela faça no mundo para resolver, porque o problema não está nela efetivamente, está na lente que ela tem sobre ela. Entendeu? E isso tudo a programação emocional modifica. Olha que libertador isso, meu. Pelo amor do guarda. Muda muito mesmo. Muda muito. E essa mulher ainda que vive nessa tripla jornada? Então, a gente falando um pouco do restante, né? Olha como tem vários gatilhos que podem pegar se ela não estiver bem resolvida emocionalmente, né? Por exemplo, o trabalho, né? Você falou dela trabalhar e o companheiro dela trabalhar também para pagar as despesas, né? Inevitavelmente, na cabeça dela, pode estar um sentimento ou de superioridade, ou de inferioridade, ou de competição. Se ela é muito avião, ela vai ter dificuldade porque vai achar que o companheiro dela não acompanha ela. Se ela se sentir inferior a ele, vai achar que ela está julgando, que ele minimiza ela. E o pior, se os dois tiverem a mesma profissão, a mesma coisa, pode entrar numa competição inconsciente, dentro do seu subconsciente. Ela não tem clareza disso. Nossa, matou. Eu não estou falando do racional. Ela pode falar o que ela quiser pro marido dela. Não, estamos juntos. Tá, mas ela achou ele menor do que ela. E ela pensa isso. Então, às vezes nem tanto no consciente, isso está no subconsciente dela. E aí o gatilho vem. Eu vou te contar uma experiência. Meu Deus, isso acontece mesmo. Acontece bastante. E elas vão ouvir, vão se identificar. E aí, sabe o que acontece? Você consegue tratar também na hipnoterapia. O que é seu é seu. Então, eu não tenho nada a ver com o seu... Se você está com um companheiro, ele não tem nada a ver com a sua realidade. Esse é um problema seu. São dois companheiros juntos, andando de lado a lado. Se eles entrarem na história da comparação, eles sofrem. Só que eu vou apelar de novo para a neurociência para te mostrar um pouco como tem estudos terríveis sobre isso. Foi feito um estudo com camundongos. Né? Então colocaram 2 camundongos e colocaram uma barrinha que quando ele batia naquela barrinha, ele tinha 25%, 50% ou 75% de chance de ganhar um doce. Tá? Quanto mais alta era essa percentagem, tocava um som diferente para o outro ouvir. E aqui é a mesma coisa. Quando esse aqui batia e dava os 75%, através de ressonância magnética, você via o cérebro desse ratinho, ele ativava todos os circuitos da inveja nele. O ratinho não pensa, ele sente só. Só que o cérebro do ratinho é igual ao nosso, vai vendo onde eu vou chegar. Ativou a inveja. Quando esse aqui bateu na outra vez, depois de um tempo, ele foi lá e bateu, esse aqui também ganhou, diminuiu a inveja. Quando esse aqui bateu e se ferrou, ele pegou um de 25%, ativou o que nele? Mecanismo da recompensa, o prazer. Não creio. Então, a nossa mente... Ele sentiu prazer que o outro se ferrou. A nossa mente funciona assim. Não creio. Só que por que a gente não é assim? A gente não viveria assim em sociedade. Aí você tem a filosofia que modula isso, que é moral, que é ética, uma série de coisas, porque você não deve sentir prazer porque o outro se ferrou. Mas a tua essência, se você pegar a essência da máquina humana, ela pensa isso. Gente, hoje eu não sei o que aconteceu com esse infeliz. Ele tá querendo dar um nó na cabeça da gente. Eu tô... Por que você tá fazendo isso Acho hoje? que a gente nunca falou sobre isso, né? Não. E aí isso modula a mente da pessoa. Agora, você imagina o seguinte. Imagina o seguinte, se não tivesse polícia, não existisse polícia, ou se não existisse a filosofia para nos ajudar a moralizar, se fosse falar bem chulo mesmo, a moralizar a porra toda. Né? Não tem filosofia. O que acontece? Você via lá um sujeito comendo um prato, sei lá, pegava e comia, acabou. Você via a mulher do outro, tinha desejo por ela, sei lá, agarrava a mulher do outro, pronto, depois brigava só se você fosse mais forte. E aí ia valer a teoria de Darwin, né? Que os mais fortes é que vão sobreviver. Então você não teria regra, você não conseguiria conviver em sociedade. Então você tem a filosofia que modulou isso e acabou fazendo com que você tenha um controle. Mas a tua essência traz isso. Agora você imagina quando a pessoa está emocionalmente abalada e todos os gatilhos dela disparam sem controle. Aí ela está olhando, ela viu o marido dela se dar bem, ela tem inveja. Ela viu o marido se ferrar, o mecanismo dela ativa de prazer. E aí, que tipo de relação nós estamos falando para ser construída aí?
Percebe? Então, tratar as emoções faz com que você minimize os instintos mais primitivos que você tem. Olha que louco. E as suas emoções fora de controle, elas podem disparar coisas que você nem imagina. Por isso que alguém reage num assalto. Quando você reage no assalto, tem um outro mecanismo mais pesado ainda. Não sei se você já ouviu falar de aquela coisa... Sabe aquela mãe que viu uma criança, filho dela se machucar alguma coisa e tal, e ele, por uma razão qualquer, ela corre lá e levanta até um poste em cima da criança para salvar. Ela ganha uma força que ninguém sabe de onde veio. Tá? Sim, verdade. Isso vem do teu mecanismo de proteção e defesa. Então, às vezes, a pessoa, antes dela saber de identificar, o cara tirou uma arma, alguns milissegundos, eu estou falando de algo muito rápido, ela percebe uma ameaça, o teu corpo já reagiu, pode ser que já reaja. Então, pode ser que você reaja apesar de você não ter identificado o perigo ainda. E agora quer dar um nó de vez na tua audiência? Como é que fica o judiciário nisso? Se você reagiu a uma coisa e se você não tem controle sobre a reação da sua mente. Isso é cientificamente falando. Cientificamente falando. Isso é uma discussão enorme que tem no judiciário. Se você, por exemplo, teve uma reação, você matou alguém em alguma situação, e se tua mente consciente não se deu conta do que foi uma reação de defesa, ou de luta, ou de que for, como é que fica o judiciário? Como é que é julgado? Isso aí tem discussões enormes. Artigos e artigos sobre isso. Não, tchau, Ben, desculpa. Não tem intenção de ficar mais aqui. É isso. Pelo amor de Jesus. A mente humana é muito, muito complexa e fascinante, né? Mas louca demais. Olha. Mas eu volto para nossa mulher Vamos voltar, coitada. Nós estamos aqui na tripla jornada depois de tudo isso. Eu volto para a mulher da tripla jornada, né? Ela já competiu com o marido, já fez errado com o filho. Tem alguma coisa boa? Tem, imagina no trabalho, por exemplo, né? Então no trabalho... Já matou todos os coordenados. Não, então. Pois é, e aí veja, você é uma empresária, você trabalha há muitos anos. Imagina se você não for bem resolvida com as suas emoções. Você pode ou não performar tão bem aqui porque você está com a cabeça nos outros lugares, ou sentir culpa, e aí vinha as duas programações. É que nós estamos falando especificamente de mulher, tá? Eu atendo homens também, e aí o mecanismo, tem alguns mecanismos diferentes ainda. De estar se sentindo velho, de não se sentir potente, coisas que afetam demais. E aí você imagina quando você, às vezes eu trato casal, né? Não juntos, mas separados. Imagina a leitura de cada um sobre o mesmo problema. Minha mulher ganha mais do que eu me sinto menos provedor. Eu não sou mais tão potente como eu era, minha mulher não tem desejo por mim. Isso está na cabeça dele. Isso é a leitura dele. E aí a leitura dela. Poxa, meu marido não se esforça para crescer, meu marido não me deseja mais. Olha como você olha os dois lados. Isso dá um podcast novinho para falar sobre isso, tá? Dá mesmo. Mas aí você vai. Então, quando você olha, aí é tudo programação da tua mente, é tudo você modificar a leitura. E é isso que a hipnose ajuda. Ela te ajuda a modificar a leitura das emoções que você registrou, a forma como foi. Então você percebeu que não tem nada a ver de medo, de você vai sair imitando canguru no meio da rua. Não, é uma jornada sua com você mesmo, dentro dessa máquina maravilhosa que está aí dentro de você, que é a mente humana. Carlos, eu fico analisando que essas mulheres têm muita culpa ou vergonha de falar algo pro marido. Estão casados lá há 20 anos e não tem esse diálogo. Aí eu fico pensando, o que é culpa e o que é vergonha? Como que a gente pode identificar isso? E você sabe que olha que interessante, né? Ou isso é igual? Não, é diferente. Isso não teria outro nome. Tem um conceito bem importante, bem diferente aí. O que eu queria só te comentar é assim, que tanto homem como mulher tem culpa e vergonha, tá? A questão é que as mulheres são mais, claro, a maioria das mulheres nessa faixa etária, tem muito mais elas culpa. são mais, elas são mais francas com as próprias emoções e sentimentos, entendeu? Então elas falam mais, o homem é mais fechado, ele tem mais vergonha do que ela em algumas coisas. Tá? Ele tem vergonha. Olha só, eu vim de uma geração, eu tenho 56 anos, eu vim de uma geração em que homem não podia chorar. Homem, se chorasse, era fraco. Então, meu pai falava para mim, homem não chora. Né? Então, quer dizer, olha como o homem lida muito mal. Ele foi criado nessa faixa que nós estamos aqui, ele foi criado de uma forma muito a reprimir, muito entendendo a reprimir as emoções. Né? Mas o lance da culpa e vergonha tem um fator muito importante, que é o outro.
Então, por exemplo, se você tomou um fogo, etc., você caiu, acordou jogada no sofá, vomitou, passou mal, etc., o que você sente? Vergonha. Só que se você estiver sozinha na sua casa, você mora sozinha, você não sentiu vergonha. Porque vergonha tem necessariamente a existência do outro. A culpa não. A culpa então, você pode ter culpa sozinho. Isso daí que eu quero entender melhor. A culpa é com você sozinho. Então, vergonha necessariamente você tem o outro sujeito, o outro agente. Você precisa de ter uma outra pessoa. Senão você não tem a vergonha. Você sozinho, sei lá, se você fez suas necessidades na calça, você está sozinho, você tem vergonha. Sei lá, a mulher menstruou, por exemplo, não estava preparada, ficou menstruada, ela não tem vergonha disso. Ela é a mesma. Agora, se ela estiver andando na rua e ela ficou menstruada, ela pode se sentir constrangida. Então a vergonha necessariamente tem o outro. Então tem a projeção do outro. Aí você imagina para onde você vai, né? Se você sobe demais esse tema do julgamento, que aí vem lá da infância, lá da criança pequenininha, sofreu julgamento, então ela pode estar vergonha de falar em público, vergonha de se expor, vergonha de expressar sua opinião, vergonha de contar. Então você imagina como isso é destruidor num relacionamento. Então, veja, e eu não sou um especialista... E se essa mulher é solteira? Que ela pode ser uma cinquentona... Pode ser. Que não casou. Pode ser. Então, a vergonha dela pode estar principalmente em relação ao julgamento, pode estar em relação à aceitação. Normalmente, problemas de relacionamento estão muito vinculados à mãe. Tá? Então, por exemplo, ela pode ter sido muito criticada, muito exigida quando era pequena. Então, ela se sente mal com isso. Então, toda vez que ela está pensando no julgamento, ela pode estar sentindo a vergonha, o constrangimento em relação a alguma coisa. Mas isso são todas as hipóteses. Cada ser humano é único. Eu estou te falando do movimento. Né, de como que isso, como isso pode... Eu estou te dando alguns exemplos de como você pode, na tua infância, ter cadastrado alguma coisa na tua mente emocional e no futuro você ter comportamentos assim. Agora, as razões são inúmeras. Eu te dei aqui alguns exemplos só para ilustrar. O fato é, a vergonha está vinculada a um outro agente. A culpa não. Então, você pode estar, por exemplo, você está lá numa ilha deserta, etc., você foi lá e matou um bicho porque se assustou com ele, ou que eu preciso se alimentar, qualquer coisa assim. Aí você pode se sentir culpado. Aí é você com você. Então a culpa não necessariamente tem outra pessoa. A pessoa pode se sentir culpada sozinha. Com ela mesma, ela fica sentindo a culpa. E aí como é que isso se reflete na vida, na vida do dia a dia, etc., né? A pessoa tem lá uma série de emoções mal resolvidas na sua própria infância, né? E essas emoções mal resolvidas geram uma série de fatores, uma série de sejam julgamentos dela mesma, ou seja, percepções inexatas do mundo, percepções ruins do mundo. E aí, com isso tudo, ela começa a se torturar com aquilo. Aí você tem uma parte da culpa que anda com ela mesma, se sente culpada por não ter... o próprio exemplo que a gente falava há pouco sobre a criança. A mãe foi lá e ela se sente culpada por não ter feito algo pelo filho, ou por não ter resolvido um problema, ou por achar que o filho tem um problema, etc, etc. Essa culpa é dela, isso diz respeito a ela. Ela sozinha. Pode ser que a leitura dela, a leitura da criança seja completamente diferente. Ela nem enxerga. Pode ser que ela gerou outro mal para a criança, ela não se sentiu culpada por uma coisa que ela fez muito pior e nem sabe. Que a culpa é individual. Ela é muito sua. Já a vergonha não. Então nós temos dois elementos muito diferentes que podem atrapalhar quando misturado com as emoções. Mas ambos vêm da sua programação mental. E aí que, novamente, eu trago a hipnose na cena. E essa mulher não sabe distinguir o que é vergonha do que é culpa. É bem diferente. A vergonha, por exemplo, a falta de intimidade no casal, é que eu não sou um especialista em relacionamento, eu ia te falar, né? Não é muito o meu foco, né? Meu foco é o indivíduo, né? Mas cuidar... É um indivíduo 40 a mais. Então, e eu digo para você que eu recebo muitas pessoas na minha faixa de idade, por exemplo, com uma série de questões, né? E questões do tipo, o cara não se sentiu um provedor na família, então ele não conseguiu... Porque pensa o seguinte... Isso pega. O homem nessa faixa de idade, ele tem que ter a necessidade, ele tem uma necessidade, ele tem que ter a certeza de que ele foi o provedor daquilo. Ele foi criado assim, né? Então, por mais que a gente tenha... Se ele tem mais de 50, ele precisa estar, pelo menos, estabilizado financeiramente. Então, e aí começa uma série de coisas. Aí entra a vergonha. Ele se sente envergonhado de assumir que ele tem um problema, que ele tem uma dificuldade, que ele tem uma limitação, ou que ele não conseguiu. Ou que não deu certo mesmo. Ou que não deu certo. Mais. E a culpa vem por outro lado. Vem culpa pelas atitudes erradas que ele tomou ao longo da vida. Aí ele com ele. A vergonha, ele não teria vergonha se ele não fosse casar, não tivesse com ninguém. Você tocou agora há pouco na mulher sozinha, né?
A mulher sozinha, o tema dela não está pegando a vergonha, pode estar pegando a culpa, entendeu? De ter tomado decisões erradas, talvez não ter agido assim, ou assado. Tal. Então, você percebe que a nossa mente, no final das contas, nós ficamos nos torturando com um monte de coisas que podem ser modificadas. Ela é FDF. FDP. FDF é ótimo. FDP, porque ela vai te sabotando o tempo inteiro. Então, mas, na verdade, esse termo sabotagem é um termo um pouco perigoso a gente usar, tá? Porque o que acontece? Ela não é uma sabotagem porque a tua mente está te protegendo. É isso que eu quero dizer para você. Só que ela entende literal o que ela aprendeu. Então, mas a gente aprendeu muita coisa errada. Então, mas é que não tem jeito, ela porque não é tem a tua lente. filtro. Os nossos filhos, daqui a 30 anos, quando estiver no podcast da Andromedazinha e o Carlos Chitãozinho estiverem conversando, eles vão conversar e vão falar isso da gente, que a gente gerou, que a gente ensinou muita coisa errada. Não é que ensinou muito errado, é que as emoções são muito perigosas. Por isso que eu digo, eu falei aqui também, cuidado com o que a gente passa para os nossos filhos, né? Como que a gente trata, porque você pode estar gerando coisas e você não sabe. E é impossível você também ficar isento 100% desse tipo de coisa. A questão é que como a pessoa lida, que é o tema, né? E lidar com as emoções, você tem diversas formas. A psicoterapia é uma delas, terapias alternativas é uma delas, a psicanálise é uma delas, a hipnoterapia que eu uso é outra delas. Então, o importante é a pessoa tomar consciência das dificuldades que tem, entendeu? Porque nós explicamos, a nossa mente racional fica explicando. Ah, eu sou assim, mas eu conheço aquilo. Ah, eu sou isso, mas eu sei isso. Tal. Só que no fundo, a gente fica com dificuldade de assumir, por vergonha. Por vergonha. Por vergonha. Eu tenho vergonha de dizer para você que eu sou... em outros tempos, a geração do meu pai, ele teria vergonha de chorar, de se emocionar na sua frente. E tudo que eu mais quero, como eu falei há pouco, né, levanta as mãos para cima, é que a pessoa se emocione e deixe sua emoção vir. Porque é ela que vai trazer as respostas genuínas, livre da vergonha. E aí nós vamos encontrar os gatilhos reais que a pessoa tem. Da vergonha e do julgamento? O julgamento... Essa vergonha anda com julgamento ou não? Anda com julgamento. Ela tem vergonha de ser julgada, de ser avaliada, de ser criticada, de ser avaliada. Então ela tem vergonha por não conseguir. E tudo isso, no fundo, pode ser que a outra pessoa não está nem aí. Pode ser que agora eu estou falando com você, será que a Andrômeda está olhando minha gola? Será que ela está olhando meu relógio? Etc. E a minha fantasia está olhando se você está me criticando e me julgando. E aí você pega... Isso tudo está na minha cabeça, é coisa de maluco, é coisa comigo mesmo. Então, perceba que eu estou depositando para você um poder enorme de eu ser feliz. Eu estou jogando para você a possibilidade de eu ser feliz ou não. Porque se você está me julgando e eu estou me sentindo mal perante você aqui... pega, por exemplo, a mulher... Talvez a pessoa não está julgando nada, é coisa só da cabeça dela. É a mesma coisa. Quer ver um exemplo bem prático? Mulher não fica super chateada achando que tá cheio de celulite? A maioria dos homens não sabe nem o que é celulite. E a mulher não fica aquela coisa, eu tô com celulite, tô isso, tô aquilo. Sim. A maioria dos homens nem olha isso. Nem olha. Não olha mesmo? Fala a verdade. Garanto pra você, passou uma pesquisa aqui quentíssima. Garanto aqui que a nossa audiência vai confirmar. O homem nem olha pra isso. O homem quer saber se a mulher tem um sex appeal, é outra pegada. A mulher, na minha opinião, se eu pudesse dar um conselho de cueca aqui, né, que você tem aqui o teu símbolo, é o seguinte: se preocupa, lógico que se preocupar em se cuidar, sem dúvida alguma, mas a mulher se cuida para outra mulher. Porque se ela realmente olhar para o homem mesmo, se ela realmente ela olhar para o homem, ela vai se preocupar muito mais em ter o sex appeal, em ter realmente e se tornar atrativa, que não necessariamente passa por cuidar efetivamente se ela tem um pouco mais de celulite ou não. Eu não acho que esse é o tema. Mas isso é uma opinião muito particular minha, mas eu posso garantir para você que o homem da minha idade vai pensar muito parecido disso. Vamos fazer uma enquete. Vamos fazer uma enquete, viu? Aproveita e coloca no teu Insta uma enquete. Vou fazer uma enquete, que agora eu quero saber a enquete da celulite, realmente né? Se o homem não olha para celulite... Eu acho que não olhar é um pouco forte. Vamos ponderar. Olha muito menos... Não tem importância. Muito menos importância do que... Bom, se fosse assim, nossa senhora, a mulher estava perdida. Se mais fosse avaliada pela celulite, ela começou a ficar mais velha, estava perdida, né? Porque é uma luta constante com um assunto desse, né? Pensa. Então, por isso que eu tô falando. Então, estaria toda mulher sozinha. A maioria das mulheres está sozinha. Aquela mulher que tem um sex appeal enorme. É o sex appeal que pega. Eu acho. Eu vejo sim. Não é... E nós fugimos da nossa programação da mente, bem, né? Que ficou muito mais quente, interessante. Né? Imagina, eu tô aqui
me descambando com essa celulite ordinária. Tudo bobagem. Você virar falar que a celulite... Ninguém tá olhando a celulite. Não, mas aí eu volto no tema do julgamento. Ela se julga, ela se cobra, ela se culpa, ela tem vergonha. E isso distancia ela do homem dela. Entende? Distancia ela do homem dela. Sabe aquela mulher que... ela não Total sentido. Ela se cuida sim, se cuida, faz bem pra ela, etc. Mas ela não é aquela mulher maravilhosa, só que ela tem um casamento maravilhoso, que ela consegue, aquela pessoa que atrai outros homens, etc. Por que você acha que ela atrai? Às vezes você olha e fala, nossa, mas essa mulher, como é que essa mulher atrai tanta gente? Por quê? Está muito na conexão emocional. Entender o mecanismo do outro, entender como se conectar com as pessoas. Essa é a grande sacada. Por exemplo, quando eu atendo em consultório, Eu adoro que você dá exemplos. É mais importante do que a técnica, mais importante do que eu já estudei sobre o assunto, é a pessoa se conectar comigo. E ela se soltar, e ela tá livre. Então, quando uma pessoa está na minha frente, eu não estou preocupado se ela está chorando, se não está, se a maquiagem dela borrou, não. Não tem nada a ver. E tanto que eu já falei com você, inclusive em hipnoterapia sua, o que você está me falando me importa muito menos do que o que você está sentindo. Porque o que você está falando, você está explicando, é o teu racional explicando. E o racional explicando não quer dizer nada para mim, porque não é ele que manda. Nossa mente racional é 5% que nós somos. A mente emocional é que realmente vai fazer a diferença. Essa que pode mudar. 95%. Os 95%. Essa que pode mudar o jogo todo. Gente, é muita coisa, hein? 95%. Não, e a mulher, ela fica daquele jeito, né? Ela fica numa luta contra ela mesma, e aí você cai para outros assuntos. Autoestima, você cai para outras questões. Por que eu dependo do outro me avaliar se ela tem celulite ou não? Para saber se ela é bonita ou não? Por que ela está nessa luta? E muitas vezes ela está numa competição com outras mulheres, né? Com uma certa... Isso tudo está dentro da fantasia dela, né? Aí você fala assim, mas tá bom, mas vem aqui, tira isso de mim. Como é que eu faço para tirar isso, né? Eu não, mas a hipnose tira. Na verdade não é a hipnose, é a própria pessoa. A hipnose é a técnica só. É a própria pessoa que ela realiza, ela entende qual é a origem disso, né? Quando você pega... as crianças bem pequenininhas, elas cresceram com uma certa... Você lembra que eu falei para você do exemplo da menininha que tinha que comer tudo, né? Que estava no prato. Ela registrou uma situação que está ali. E essa situação projetou para ela para o futuro. Então, uma boa parte do que nós somos hoje, uma boa parte, se não a grande maioria, está vinculada às emoções que nós registramos, principalmente na primeira infância. Que são movimentos que você não consegue mudar. Não muda. Você não consegue mudar, você consegue atenuar o significado delas, mas falar que você muda seria uma pretensão muito grande, é contra a natureza humana. Nossa, mãe. Então lascou. Não, mas você muda, você mesmo já mudou tanta coisa, muita gente muda. Gente, só que a tua essência tá ali, né? Todo mundo tem... Não, eu não conheço uma pessoa que não teve problema na primeira infância. É que a palavra problema é muito forte, né? Tá bom, problema, que seja. Né? Que ela uma questão que... alguma questão que esteja incomodando. Porque o que incomoda é o sintoma, não é o problema, né? Então, o fato da menininha lá não querer se casar, o que está pegando é que ela não consegue se casar, então ela só arruma o dedo podre, né? Mas a verdade, esse é o sintoma, mas o problema estava ali no que ela viu. Ela viu o pai dela batendo a mãe dela, ela viu a mãe dela reclamar de casamento. O problema está a emoção que ficou registrada ali, né? O que ela sentiu ali, como é que ficou aquilo tudo... bagunçado. E aí ela entende diferente. E a mente é literal, ela precisa ser reprogramada para mudar. E aí você precisa conseguir alterar isso. Só que ela não consegue ter esse discernimento tão fácil. Não. O poder, Andrômeda, isso vale para toda a tua audiência. É você aceitar as questões que você está vendo que são. Então, quanto mais você consegue olhar e falar, olha, eu sou um ex-ansioso, já te contei minha história na última vez. O dia que eu assumi que eu era ansioso, foi muito libertador, porque eu não podia, eu estava em mundo corporativo. O diretor de uma empresa, ele fala que ele é ansioso, ele está com um X nas costas vermelho e fluorescente, ele não tem mais condição de crescer. Pô, como é que eu vou botar um cara ansioso para tocar minha empresa? As pessoas entendem, as pessoas rotulam muito. O mundo corporativo é cruel com o julgamento. E aí você pega na jornada da mulher, essa outra perna dela no mundo corporativo, é cruel. Então a mulher imaginar, ainda nos dias de hoje, com todo o avanço que tem, a mulher é mãe, ela deixa a empresa, ou então a mulher tem problemas pessoais. Então as mulheres acabam escolhendo, algumas delas, entre a carreira e a vida pessoal. Então hoje as coisas estão começando a se encaixar melhor, mas na geração de quando nós éramos crianças, a mulher, se ela falasse que ela ia engravidar,
um negócio totalmente fora de contexto para a época, né? Coisa que é muito diferente hoje. Mas só que ela sofre um pouco com isso porque alguns rótulos no mundo corporativo ainda permanecem, né? Algumas etiquetas, aquela máscara do mundo corporativo que você não pode chorar, que você não pode ser frágil, que você não pode ser ocioso. Tem até a roupa certinha. Roupa, tudo. Então isso tudo gera uma série de angústias, né? E essas angústias, os consultórios dos psicólogos estão lotados com isso, porque o pessoal faz anos de terapia para tentar entender isso. Só que... E os tarjas pretas também. E os tarjas pretas, né? Só que, na verdade, a grande história é, quando você tem traumas registrados, profundos, o que é um trauma? A gente fala trauma, um trauma, não. Uma simples criança ficou esperando a mãe dela, ela ficou no berço lá abandonada, e ela gerou o medo de ficar sozinha. Que ela não estava abandonada, hein? Não estava, mas ela leu aquilo. Ela leu como um abandono. Leu como abandono. Então, ela estava com medo da mãe não voltar. O medo de sentir aquilo de novo, que é o medo de sentir medo, que gerou uma pessoa ansiosa. Então, você percebe que... Então, talvez lá no seu pequeno filho, pode ser que você gerou coisa que você nem imagina. Você, pela sua família, você gerando coisas que você nem imagina. Que eles não imaginam, né? Então, e às vezes você mesmo... E aí a tua mente, ela procura te proteger. A tua mente subconsciente, ela esconde de você algumas coisas. Imaginou se tivesse sido exposto o tempo inteiro ao abandono que aquela criança passou, a pessoa enlouquece, então ela esquece. E aí, o que a gente faz na hipnoterapia é resgatar um pouco isso e ressignificar, dar um novo significado, uma nova leitura para aquele fato. Olha, criança, a mamãe não vai deixar você, ela ama você. E agora você, como adulto, conversa com essa criança, explica para ela, você sabe o que aconteceu, você sabe que tua mãe não te abandonou, você sabe as razões. E aí você faz aquele exercício que você conhece, que é você conversar com a criança e explicar isso. E você muda aí você muda radicalmente. A emoção interna vem com tudo. Vem mesmo. Eu queria puxar mais um tema com você, mas acho que você tá meio estourado de tempo, que é a respeito do livre-arbítrio. Aí você tocou num tema que também dá mais um podcast inteiro. Dá mais um podcast, mas só dá uma pincelada aí a gente... Vamos lá. Deixa pro próximo capítulo, né? Esse é um tema muito interessante, né? Você acha que você tem livre-arbítrio para tudo? O que você acha? Então, eu acho que eu tenho. Então, você está enganado. Não, você só me decepciona, gente. É impressionante. Eu não sei nem porque eu ainda falo com você. O livre-arbítrio é parcial. Tá? Como Existem inúmeras discussões sobre o assunto. Tá? A ciência estuda profundamente isso. Pensa o seguinte. Você lembra que eu comentei agora há pouco de um sistema que até falei do judiciário? Se você tiver uma reação muito intensa, por exemplo, a pessoa foi embebida por uma emoção muito forte naquele momento e ela tomou uma reação que não deu tempo da mente consciente dela perceber. Sim. Então, quer ver uma coisa? Alguns estudos mostram o seguinte. Se você tiver em frente... Isso foi uma pesquisa feita com uma cobra, tá? Então, uma cobra está vendo uma pessoa. E aí, todo por ressonância magnética funcional, tá? Que é o que tem de mais moderno na neurociência para avaliar o funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro. Pulou uma cobra na sua frente, antes de você perceber que aquilo lá é um perigo, a tua mente já reage. Por proteção. Mas eu estou falando de 400 milissegundos, coisa muito rápida. Pode ser que se você estiver com uma faca na mão, pode ser que você já reage e mata aquela cobra, sem ela ter feito nada, só para ter aparecido, a tua mente já percebeu a reação. Então você concorda que você tomou uma decisão que você não escolheu tomar? Cadê teu livre-arbítrio? Foi embora. Volta já. Você quer ver um negócio? Você vê, pensa tudo que você já aprendeu na vida, pensa na sua formação, na forma como você foi influenciada na vida, e você toma decisões com base nessa influência. Cadê teu livre-arbítrio? Alguém vai falar assim, mas você pode mudar isso e escolher e tal. Mas você nem percebe, está no teu automático. Então existem algumas decisões que é polêmico se você tem o livre-arbítrio ou não. E aí dá o pau de novo com o judiciário. Fala, poxa, menina, mas se você reagiu... Se fosse só com o judiciário, tava ótimo, né? Pois é, dá pau em várias coisas. Já deu pau, hein? Menino, coitado tá assistindo. Então, o livre-arbítrio é uma prerrogativa da sua mente, sim. Mas existem vários questionamentos sobre o quanto que você está realmente livre para tomar as suas decisões. Então, algumas coisas que eu comentei aqui da sua programação que você adquiriu ao longo da sua vida norteiam decisões que você toma no automático. Você toma diversas decisões no automático. Então, aquela criança, quando ela está ansiosa, ela precisa controlar alguma coisa, então ela tem que ter um controle muito forte sobre alguma coisa. Onde está o livre-arbítrio dela?
ela decidir se ela quer controlar ou não, se ela está sendo impulsionada para aquilo. A pessoa, muito jovem, começou a fumar, fumou por autoafirmação, fumou porque precisava de pertencimento, precisava ser aceito. Como eu comentei com você, acho que em outra sessão que nós conversamos, ela na vida adulta ela não consegue parar de fumar. Cadê o seu livre-arbítrio? Você pode parar, não pode? Mas por que você não consegue? Então, é muito questionável. E a gente está num campo assim nebuloso para discutir isso. Eu estou num tema muito sensível. Então, é questionável se nós temos um livre-arbítrio total, 100%. Tá? Nós temos uma parte que as suas influências, elas vêm por aí. Você sabe que isso vai muito fora de encontro com o que todo mundo acha. Pois é, mas a ciência mostra um pouco diferente. Mostra que existe um livre-arbítrio parcial. Eu quero que a tua audiência, você não seja literal, dizendo, não tem livre-arbítrio a partir de agora. Não é isso. É que ela é limitada. Existem algumas limitações que podem influenciar na sua liberdade de escolha. Então ela é parcial. Ela é parcial. Eu diria a você que ela é parcial. Você quer ver um exemplo? Você lembra que um tempo atrás parecia uma imagem de um vestido amarelo que algumas pessoas enxergavam azul, outras enxergavam amarelo? Lembro. Então, você está percebendo como tua mente pode te confundir em algumas escolhas? Eu achei que aquilo era uma montagem. Não é fato. Algumas pessoas enxergam diferente. Eu posso pegar também aquela imagem da velha e da moça, que você tem uma mesma coisa, você pode olhar de um jeito, você olha de outro. Ou aquele quem me vê jamais esquece. Já viu essas brincadeiras que tem de coisa? A tua mente te engana. Então, isso pode ter a ver também com as suas escolhas. As suas escolhas estão pautadas em conclusões que você tira, que não necessariamente foi você que escolheu, mas você foi induzido àquilo. Olha que louco. Aí a gente cai... Por isso que eu falei para você que esse assunto era bem extenso. Mas o registro para você calma, né? Você tem livre-arbítrio, você escolhe tudo que você faz, mas você é altamente influenciado, o que torna o teu livre-arbítrio relativamente parcial. Né? E aí desdobra um monte de outros assuntos aí. A gente vai para um outro podcast. Não, mas o resumo, né? Para a gente poder até fechar um pouco do que nós falamos lá no início, Andrômeda, que a gente acabou abordando outras coisas, né? A jornada tripla da mulher e a dificuldade que ela vive por ter essa carga de responsabilidade e outras coisas que está por ela. A minha sugestão, a minha recomendação para a tua audiência, para quem está ouvindo a gente, fica atento às suas emoções. Entendeu? Quanto mais você acha que você está explicando suas emoções, a gente que olha de fora com o olhar de terapeuta fala que você está tão enganado, porque você não tem a menor ideia do que o seu subconsciente pode estar fervendo, e assim nasce estresse, ansiedade, burnout, depressão, procrastinação e uma série de coisas que fazem muito mal para o ser humano moderno. Mas isso tudo é possível você ressignificar, olhar novamente. E é um pouco da missão que eu tenho de tentar ajudar as pessoas a se transformar. Gente, ele é maravilhoso. Por isso que ele tem que voltar outra vez. Sou refém desse homem. Tô ferrada. Obrigado, querido. Simples assim. Tô ferrada. Só tenho que te agradecer mais uma vez. Obrigado, viu, querida? Sempre muito. Prazer muito grande estar com você. E é certeza absoluta que elas vão pedir você de volta. Se eu puder ajudar, seria um prazer. Esse careca, bem, dá trabalho, hein? Pelo amor de Deus. Olha, ainda me deixa com esse nó. E vocês também, lógico. Temos livre-arbítrio parcial. Tomar cuidado. Esse assunto é polêmico. Fica a dica. Esse assunto é polêmico, viu? Hashtag fica a dica. E ficou também a outra enquete. Qual que era a outra enquete que a gente falou? Se o homem observa muito a celulite ou não, viu? Essa é outra enquete bacana. Esse é mais que todas. Pode pesquisar. Esquece o livre-arbítrio, vamos pra celulite, porque pra celulite a mulher se importa muito mais, tenho certeza absoluta. Isso aí. Respondam, por favor, se vocês ligam pra celulite. Não, ela pode estar ligada. O sex appeal é melhor. É isso aí. Obrigada, gatas.